Hoje a gente vai continuar aqui a análise do livro O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petrie. Hoje a gente vai ver os insights e o conteúdo do capítulo 2. É um capítulo que eu adorei ler, porque ele fala sobre propósito, objetivo, quanto isso é importante. Tem tudo a ver com o que eu sempre trago para vocês, principalmente no meu Instagram. Ele começa o capítulo trazendo vários exemplos reais para explicar o que ele vai falar mais pro final, que é sobre ter um propósito, ter um objetivo de vida. Ele começa, ele chama de a síndrome do excesso de oportunidades, esse capítulo. Ele começa contando a história, né, do Viktor Frankl, que era um austríaco, e se passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas construíram os campos de concentração. E o Viktor Frankl, ele era um psiquiatra austríaco, e ele era judeu, e ele foi um dos judeus que foram presos e levados para campos de concentração. E ele escreveu um livro depois, né, que ele foi liberto, que as tropas aliadas conseguiram acabar com isso lá na Áustria, na Alemanha, e ele escreveu um livro, então ele ficou muito conhecido, o Viktor Frankl. Eu aposto que muitos de vocês já conhecem ele. E ele começa a contar aqui os horrores que os judeus passavam nos campos de concentração, as torturas, né? A tortura mental e física. Eles mal comiam e eles eram levados a trabalhos braçais forçados de escavação, de construção, de ferrovias, de minas. Então era uma vida muito, assim, horrível que eles viveram dentro dos campos de concentração, que exigia muito deles mentalmente. Eles foram separados das suas famílias, sofreram muita tortura e muitos abusos físicos, né? Chicoteadas, cacetetes. Eles falaram aqui horrores, eu não vou entrar em detalhes, né? Porque ele conta um pouquinho aqui da história. E Auschwitz, que é um dos campos de concentração mais famosos, foi o último. O Viktor Frankl passou por 3 dos 6 e ele escreveu esse livro contando os horrores que ele viveu lá dentro. Ele ficou bem conhecido. E aí o Jacob, ele conta essa história, narra. Depois ele vem com uma outra história que é de uma experiência que a Universidade de Stanford, na Califórnia, fez, o departamento, né, de psicologia e psiquiatria. Um dos professores, o psicólogo, que era o coordenador do curso, ele ficou intrigado como que as prisões não eram ambientes que recuperavam tanto as pessoas. Muitas pessoas saíam de lá piores do que entraram. Então ele quis fazer um teste para tentar observar, num ambiente assim controlado, como que isso se desenvolve dentro das prisões e conseguir escrever uma pesquisa sobre isso. Então ele fez um anúncio no jornal, nas rádios, convidando pessoas dispostas a passar, né, por essa simulação. Eles construíram celas lá no departamento de psicologia da Universidade de Stanford, na Califórnia. E eles chamaram para esse experimento pessoas que queriam ser voluntárias. Algumas iam fazer papel de agentes penitenciários, outras iam fazer papel dos prisioneiros. Mas ia ser uma réplica bem real do que se passava nas prisões americanas. E aí vários candidatos, né, se voluntariaram, alguns foram escolhidos, os que se adequavam mais por terem mais saúde mental, física. Então eles escolheram os mais estáveis, mais equilibrados emocionalmente para participar dessa experiência. E aí os que fizeram o papel da polícia, dos agentes, já iam na casa da pessoa, já começava a simulação real, já davam voz de prisão, acusava elas de algum crime, levava as algemadas e já levava elas para essa prisão, já trocava a roupa, colocava a roupa de preso, já eram presas em cela. E a ideia deles, né, da psicologia, era fazer isso por 2 semanas, essa simulação, esse experimento. Só que 2 dias, no segundo dia, começou a ter problemas. O terceiro e o quarto dias foram um caos total e eles tiveram que encerrar a experiência com menos de 1 semana. Essas pessoas que ficaram nos campos de concentração, o Viktor Frankl, ele ficou mais de 900 dias sendo torturado, mas aquela tortura extrema. Essas pessoas da simulação não conseguiram ficar 4, 5 dias. Começaram a ter histeria, desespero, as pessoas começaram a ficar loucas. Os que estavam fazendo papel de agente começaram a agir com maldade, agressividade, mandar tirar a roupa, mandar
fazer flexão, ficar para a parede, pegar no extintor, jogaram aquela substância do extintor nas pessoas. Os presos que estavam numa simulação não suportaram aquilo e eles tiveram que encerrar essa simulação. E isso não durou 5 dias. Então ele conta esses 2 exemplos e ele fala que o problema que a gente pode tirar daí, né, o que a gente pode observar, é exatamente o nome que ele dá ao capítulo, que é o excesso de oportunidades. Ele fala o que diferencia pessoas que passaram realmente por uma tortura, abusos extremos, como os campos de concentração, e aguentaram, suportaram muito tempo, né? 1 ano, 2 anos, mais de 900 dias no caso do Viktor Frankl. E porque as pessoas que estavam numa simulação tiveram quebra psicológica, desespero emocional, que não durou nem 1 semana, foram pouquinhos dias e elas não aguentaram. E ele fala exatamente que a diferença é exatamente esse excesso de opções, de oportunidades, porque as pessoas que estavam no campo de concentração sabiam que era ou viver ou morrer. Então, a opção que ela escolhia era uma. A pessoa queria sobreviver. E essa era a opção que todos os dias ela acordava com ela em mente. Se eu não sobreviver, eu vou morrer. Não tem outra coisa, não tem outra opção. É você tentar sobreviver e só, porque senão você sabe que você vai morrer. E as pessoas que estavam na simulação sabiam que, não, eu posso fingir que tá tudo bem, aguentar mais um pouquinho para entrar para a história, participar, né, dessa pesquisa. Eu posso pedir para sair. Eu realmente posso mostrar como eu estou me sentindo. Eram tantas opções que não deu certo. Ele fala que isso acontece na nossa vida. A gente tem tantas opções, tantas escolhas a serem feitas todos os dias, que se você não tiver uma coisa certa, um objetivo, o seu propósito em mente, você acaba escolhendo errado, não fazendo escolhas certas ou não escolhendo, deixando a vida te levar, porque você não tem aquele seu objetivo em mente. Você não tem o seu porquê para onde você ir, você não sabe a direção, pelo que você luta. Então ele fala esses 2 exemplos exatamente para falar disso, que você pode até mesmo, né, na incerteza de ter tantas opções, você não escolhe nada, você não sabe o que escolher. E aí o Jacob traz um outro exemplo muito interessante, que é na Universidade de Princeton. Os professores de psicologia estavam estudando o comportamento humano na hora de tomar decisões. Como que a gente se comporta quando a gente tem decisões a tomar? Então eles pegaram um grupo de estudantes que estavam na graduação, fazendo vestibular. E aí a turma que estava organizando, a turma de formatura, organizou uma viagem, né? E eles deram a opção, ou você compra a viagem, ou você não compra a viagem, ou você paga $50 para garantir a sua vaga, para esperar o resultado do vestibular sair. Então eles separaram em 3 grupos. O grupo A foi os que foram aprovados, o grupo B foram os que não foram aprovados. Eles falaram para o grupo A, vocês foram aprovados no vestibular, vocês vão ou não comprar a viagem. E para o grupo B, vocês não foram aprovados no vestibular, vocês vão ou não comprar a viagem. E aí, 57% do grupo A, quase 60% dos que foram aprovados compraram a viagem. E 54% dos que não foram aprovados também compraram a viagem. Ou seja, mais ou menos a mesma quantidade, independente de ter passado ou não no vestibular, comprou a viagem. Isso mostrou que você ter sido reprovado ou não mudou a sua decisão. Você queria ir na viagem de qualquer jeito. Mas o grupo C foi o grupo que eles não revelaram o resultado. Então esse grupo tinha que tomar uma decisão sem saber se tinha passado ou não. Ou ele ia comprar, ou ele ia não comprar, ou ele ia pagar $50 para garantir a vaga. E diferentemente do grupo A e B, que tanto faz ter passado ou não, 50 e alguns % comprar a viagem, nesse grupo C, 50 e... vamos ver aqui... 61%, gente, porque eu não posso trazer dados errados, né, diferentes do que está aqui para vocês. Mais de 60% resolveu pagar os $50 para garantir a vaga, porque ainda não sabia. O que ele quer mostrar com isso? Que se o resultado do vestibular, tendo passado ou não, as pessoas queriam ir na viagem e quando elas não sabiam, por que então elas não compravam? Se não fazia diferença ter passado ou não, por que essas que não sabiam não compraram a viagem? Resolveram garantir a vaga e esperar sair o resultado. Porque falam que quando a gente não conhece o futuro, a gente não sabe, tem incerteza, a gente escolhe normalmente aquilo que dá menos
desafio, menos trabalho, uma escolha mais fácil. Ah, e se eu escolher que eu vou na viagem, depois eu não passo, isso gera um peso. Então ele fala que as pessoas que não sabiam o resultado, que tinham essa incerteza, optaram, não, eu vou pagar porque depois eu posso decidir. Eles postergaram a decisão. Eu garanto a minha vaga, é um dinheiro com valor baixo, e depois que eu souber o resultado, independente do resultado, eu escolho se eu quero ir ou não. Você entende o que ele está querendo trazer aqui? Que essa incerteza do futuro, essa falta de visão de você não saber, te deixa numa situação de que você foge das decisões ou toma decisões erradas. Você escolhe normalmente o caminho mais fácil. Então, exatamente nessa linha, ele traz um exemplo da Universidade de Toronto, que eles pegaram um grupo de pessoas, né, era um professor lá da Universidade de Toronto, e deu duas opções. Imagine que você tem essas duas opções, qual você escolhe? Era assistir uma palestra de uma pessoa que aquela pessoa que está sendo pesquisada gosta muito, que vai estar apenas aquele dia, aquela noite de sexta-feira na cidade, ou ficar em casa porque tem que concluir um trabalho que tem que ser entregue na segunda-feira. Então era assim, sexta-feira ele falou para esse grupo, hoje vai ter um palestrante fulano que você quer assistir muito, que só vai estar hoje aqui. Se você perder, não vai ter outra oportunidade. Ou você vai ficar em casa porque segunda-feira você quer entregar um trabalho. E aí o resultado foi assim, quase 80% dos alunos dele escolheram ir para a palestra, porque era uma oportunidade única. E sábado e domingo eles poderiam fazer o trabalho, não precisavam ficar em casa na sexta-noite. Então, 79% escolheu ir para a palestra e 21% escolheu ficar em casa. Aí ele aumentou a opção para mais uma. Ele fez com outro grupo. Você pode tanto ir para a palestra de alguém, né, que você admira muito, que vai estar só essa noite aqui, ou você pode ficar em casa e começar o seu trabalho que você tem que entregar na segunda, ou você pode ir para o cinema assistir um filme que você tá louco para assistir, que acabou de ser lançado, que tá todo mundo falando. E ele deu essas três opções. Você quer ir ver a palestra, você quer ir para o cinema, ou você vai ficar em casa para fazer o seu trabalho? E olha a surpresa. O que se imaginava que as pessoas iam escolher ou continuar escolhendo a palestra, algumas iam passar a escolher o filme. E o trabalho eles poderiam fazer no final de semana. A surpresa foi que a maioria dobrou. De 20% que optaram por ficar em casa, passou para 40%. 40% desse grupo optou por ficar em casa, perder tanto a palestra quanto o filme. Então ele fala exatamente o que ele falou no exemplo anterior. Se a gente não tem um propósito específico, um objetivo específico para orientar suas decisões, suas escolhas, o cérebro sempre vai escolher a opção mais fácil. Escolher ficar em casa não te faz ter que decidir entre assistir a palestra ou o filme. Você não tem que optar. Se eu for para o filme eu vou perder a palestra, se eu for para a palestra eu vou perder o filme. O cérebro sempre vai, a nossa mente vai fazer a gente escolher a opção mais fácil, que não nos desafie. Então ele mostra muito isso aqui. O quanto é importante você ter um objetivo, um propósito, né? A visão de onde você quer chegar, para você tomar as decisões certas que vão te levar para esse local que você quer chegar. Porque senão você vai ficar na incerteza, vai escolher a opção mais fácil, que nem sempre é que vai te levar para onde você quer chegar, ou você não vai escolher e vai deixar a vida te levar. E ela pode te levar na direção completamente diferente daquela que é o caminho que você gostaria de ir. E aí ele dá um outro exemplo de uma companhia aérea que é americana, que ela definiu como propósito ser a companhia aérea que vende passagens mais baratas. E o CEO falava que era muito fácil tomar as decisões, porque qualquer decisão ele era pautado por esse propósito. Se os passageiros estão reclamando que não querem só amendoim, que querem um suco em vez de água, se eu colocar o suco para todos os passageiros, eu vou conseguir continuar sendo a companhia aérea que vende passagens mais baratas? Não. Então, qualquer decisão que ele tomava era só baseado nisso. Ele pensava nisso, se ele conseguiria ser ainda a companhia aérea com passagens mais baratas, ele dizia sim. Se não, a resposta era não. Isso tornou a vida dele muito fácil, porque ele tinha um propósito claro, curto, específico e muito fácil que ele pautava as decisões dele. Ele traz o exemplo da Gisele Bündchen, que desde novinha ela queria ser modelo, mas não era só uma modelo qualquer. Ela queria ser top model conhecida mundialmente. E isso pautou toda a vida dela, desde da adolescência, quando ela começou a participar dos concursos, até ela se transformar realmente numa das maiores modelos do mundo. E ele continua dando vários exemplos aqui
de Paulo Coelho. Ele deu o exemplo do Paulo Coelho. Paulo Coelho, brasileiro. A gente sabe que escritor brasileiro, Paulo Coelho, desde pequenininho, falava que ele queria ser um escritor conhecido e renomado internacionalmente. E vocês sabiam, que é uma informação que ele traz aqui no livro, o Paulo Coelho é o escritor vivo, né? O autor vivo mais traduzido do que o Shakespeare. Paulo Coelho é o autor vivo mais traduzido do que Shakespeare. Ele definiu isso quando ele era pequeno. Ele definiu esse propósito, esse objetivo. E ele direcionou todas as decisões e escolhas dele para isso. E ele conseguiu. Daí, de todos esses exemplos, a gente vê o quão importante é a gente ter um objetivo, viver o seu propósito, que aquilo dá significado para você e vai te levar a tomar todas as suas decisões e escolhas baseadas naquilo que você quer alcançar. Esse capítulo realmente é incrível, porque ele também fala que esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, que é o que eu sempre falo para vocês, do que a gente imagina se torna realidade. Eles fizeram um experimento e chegava uma pessoa e falava assim: sabia que seu nariz é um pouquinho torto, um pouquinho inclinado para a direita? A pessoa não tem o nariz inclinado para a direita. Esse é o pequeno detalhe. E a pessoa, não, eu não tenho nariz assim não. Mas depois que aquela pessoa que falou aquilo para ela vai embora, ela vai se olhar no espelho? Não, mas se uma segunda pessoa chegar para ela daqui a alguns dias e falar: nossa, o seu nariz é um pouquinho torto, né? Um pouquinho inclinado para a esquerda ou para a direita. Eles falavam a mesma coisa e foram trazendo várias pessoas até essa pessoa que estava passando por esse experimento, falando isso. A pessoa começou a enxergar o nariz dela torto, mesmo sem ter o nariz torto. Sabe por quê, gente? A nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Quando você começa a acreditar naquilo, começa a imaginar e acreditar e repassar aquilo na sua mente, você ativa as mesmas áreas do cérebro do que uma coisa que está acontecendo ou aconteceu na realidade. Quando você imagina e cria dentro da sua mente uma situação, uma realidade, o que quer que seja, a sua mente toma aquilo como verdade. E essa pessoa quis até fazer plástica para corrigir um defeito que não existia. E ela só se enxergava no espelho com esse defeito. Distorce a nossa visão. A gente começa a acreditar naquilo. E essa é a parte final desse capítulo, que ele fala o quão importante é você ter um objetivo em mente, imaginar que você já alcançou esse objetivo, esses resultados que você quer, criar na sua mente, imaginar você alcançando, você tendo já esse sucesso, que você já é a pessoa que você quer se tornar, você já tem o que você quer ter, você já exerce a atividade que você quer exercer. O quão importante é você viver isso, imaginar isso, criar isso primeiro aqui. Nada que se torna real não foi criado primeiro aqui na nossa mente. É muito importante. Essa é a mensagem principal desse capítulo que eu queria trazer para vocês. O quão importante é você viver no seu propósito, saber o que você quer da sua vida, ter seu objetivo em mente e imaginar sempre tê-lo na mente, imaginar que aquilo já é seu, que você já conquistou. E aí, suas atitudes e ações vão ser condizentes com aquilo e você vai alcançar aquilo na realidade. Essa é a verdade que vocês têm que ter na mente de vocês. Tudo que vocês imaginarem aqui, forem capazes de criar aqui, você consegue tornar realidade. Então, eu acabo esse capítulo 2 incrível do livro do Jacob Petrie. Espero que vocês tenham gostado.